Deus é gracioso e mais um monte de pois Ele tem prazer em abençoar os filhos seus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos abrir a Bíblia, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, vamos ler do versículo 25 ao versículo 32. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A nação de Israel, ela foi escolhida para, através dela, o mundo saber dos propósitos de Deus, da salvação de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Só que a nação de Israel, ela transgrediu contra Deus e não aceitou Jesus quando ele começou o seu ministério. E essa rejeição de Israel a Jesus Cristo abriu a porta para os gentios. E os gentios aceitaram, como a palavra de Deus diz, que publicanos e pecadores se arrependeram.
enquanto que os fariseus, os religiosos, endureceram o seu coração e não aceitaram Jesus. Só que a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a regra de Deus, desde o Gênesis Apocalipse, é esta: todo aquele que nele crê. Esse nele é Jesus. Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tanto Israel quanto os gentios, eles precisam crer em Jesus. Israel precisa crer em Jesus e os gentios precisam crer em Jesus. Por quê? Porque tanto Israel pecou e peca e é pecador, quanto também os gentios pecaram, pecam e são pecadores. A Bíblia diz que de um só Deus fez toda a raça humana, e a raça humana, ela descende de um homem degenerado, pervertido e corrupto, que é Adão. Todos que nasceram de Adão também nasceram degenerados, pervertidos e corruptos. E quando a Bíblia diz aqui no versículo 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, isso significa dizer que tanto judeus, tanto israelitas, quanto gentios ou outras nações, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. É como a Bíblia diz, não há justo, nem sequer um. Então, sendo todos pecadores, todos precisam de Jesus. Aí você diz, mas por quê? Porque, veterotestamentariamente falando, a Bíblia diz, em ti serão abençoadas todas as nações. E, neotestamentariamente falando, a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto significa dizer que tanto no Antigo Testamento só Jesus Cristo salva, quanto no Novo Testamento só Jesus Cristo salva. Isto significa dizer que tanto Israel precisa se arrepender, abrir o seu coração e aceitar Jesus, quanto as outras nações precisam também, individualmente, cada uma pessoa, que a decisão é individual, se arrepender e abrir os seus corações e aceitar Jesus como Salvador. O Evangelho não veio especificamente para Israel. O Evangelho veio para todos os moradores do mundo. É por isso que ele diz, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Este mistério. O Evangelho é para todos. E ele diz que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Israel se endureceu, não aceitou Jesus. Os pregadores do Evangelho se voltaram para os gentios, como o apóstolo Paulo, um exemplo, que foi escolhido para apóstolo aos gentios. E os gentios aceitaram. Aceitaram. E como Jesus Cristo disse, todos quantos me receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Israel rejeitou, não se tornou filho. E os gentios aceitaram, se tornaram filhos de Deus através de Jesus. E ele diz, e assim todo Israel será salvo. É porque essa expressão todo Israel se refere aos israelitas que se arrependeram e aceitaram Cristo, e os gentios que se arrependeram e aceitaram Cristo.
Então você pegando os israelitas que aceitaram Cristo e os gentios que aceitaram Cristo, essa expressão todo Israel será salvo se refere a isso. Todo Israel será salvo, se refere aos judeus convertidos a Jesus e os gentios convertidos a Jesus. E então ele diz aqui, virá, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Quem é esse libertador? É Jesus. Por que essa expressão apartará de Jacó as impiedades? Porque a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós pregamos que só Jesus Cristo salva, é porque só o sangue de Jesus Cristo aparta ou tira os pecados do ser humano, tanto de judeus quanto de gentios. E ele diz aqui, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, que aliança é essa? Aliança fundamentada no sangue de Jesus. Veterotestamentariamente falando, eles celebravam a Páscoa. Que a Páscoa é exatamente um perdão pelo sangue de Jesus. Neotestamentariamente falando, nós comemoramos a ceia, que foi a nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, depois, na sua morte, ali. Então, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Por que inimigos? Porque os judeus rejeitaram o Evangelho. Mas eles rejeitaram o Evangelho por uma questão de ignorância. Eles não compreenderam que só Jesus Cristo salva. E rejeitaram, foram inimigos. Quanto, porém, a eles são amados por causa dos patriarcas. Por que eleição? Porque Deus escolheu a nação de Israel, elegeu a nação de Israel, para através dela fazer o mundo conhecer que só Jesus Cristo salva. Eles descendem dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, por isso amados, eles são amados. Mas, mesmo sendo amados, porque descendem dos patriarcas, mas como a Bíblia diz que só Jesus Cristo salva, se eles rejeitarem Jesus, não tem como escapar da condenação do inferno. O versículo 29 é, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Que dons? O dom da vida eterna. Ele diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Quem tem o privilégio de abrir o seu coração e aceitar Jesus Cristo como Salvador, ele tem a vida eterna. É um dom de Deus. É uma dádiva de Deus, a vida eterna. E quem recebe a vida eterna, é como diz aqui o versículo, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você não perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque assim como também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Isto ele quer dizer o seguinte, os gentios alcançaram misericórdia, e agora os judeus desobedientes, agora também eles podem alcançar a misericórdia. Os gentios eram desobedientes e alcançaram a misericórdia, porque se arrependeram e aceitaram Cristo. Os judeus agora estão desobedientes, mas eles podem alcançar a misericórdia através do arrependimento, da aceitação de Cristo como Salvador. O que é que o Paulo está dizendo? Está dizendo que, assim como a misericórdia de Deus alcançou os gentios, a misericórdia de Deus alcança também os judeus através de Jesus. E ele diz, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos.
Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora todos são alvos da compaixão e da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Portanto, arrependa-se, abra o seu coração e aceite Jesus. Onipotente é o Senhor e pode te ajudar nas angústias desta vida. Pode Deus te consolar nas angústias desta vida. Pode Deus te consolar. Espera, pois, pelo Senhor e fortalece teu coração. Aflito, Deus tem tudo em suas mãos. Oremos. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Bom dia, que Deus vos abençoe.